Obrigado por vocês estarem aqui, é importante. Ficar só no YouTube lá não é muito legal, não. Mas eu estou fazendo esse trabalho aqui para incentivar vocês também, né? De alguma forma. Quando o Rodrigo chamou, também fiquei com isso na cabeça, né? Como eu gostaria de ler um livro inteiro com o Hugo, por exemplo, né? Ou com o Gustavo, no caso. Então, fica aí o convite. E, por favor, me interrompam, façam comentários. Né? Eu gosto de conversar ao longo da apresentação, tá? A gente está no capítulo 6. Esse capítulo, ele também foi escrito pelo Gutierrez Siqueira, é o mesmo autor do capítulo 5, capítulo anterior, que falava da hermenêutica das emoções. E só uma breve contextualização, na hermenêutica das emoções, ele fala um pouco sobre o papel da emoção, que traz riqueza para o texto, e brilho, né, para o texto, e que é um componente bastante importante. E aí ele demonstra isso de várias formas, citando outros autores, inclusive de como a emoção é importante, um componente importante na leitura do texto sagrado. E é um capítulo que vai de encontro, né, àquilo que é defendido pelo racionalismo fundamentalista e o racionalismo liberal, né? Essas duas faces do mesmo problema, né? Citados por ele, e visão que eu não tinha, né? Não tinha parado para pensar de como o racionalismo, tanto voltado para o liberalismo quanto para o fundamentalismo, pode ser nocivo. E aí o componente da emoção, junto com o equilíbrio da razão, é bastante importante para a leitura do texto bíblico. E no capítulo 6, ele vem falar dos métodos de interpretação. E assim, como quem já leu o capítulo, eu já adianto assim, é um capítulo que fala um pouco já daquilo que o Kenner já havia exposto no capítulo, contado um pouco da história já no primeiro capítulo, depois um pouco no terceiro e no quarto, que ele conta, no terceiro capítulo, né, que ele vai falar da junção dos pentecostais americanos com os evangelicais, né, os evangélicos norte-americanos lá nos anos 40. Então, o Gutierrez também chega nesse ponto da história, ele conta um pouquinho e a gente vai entender qual que é a ideia dele em relação aos métodos de interpretação. É um capítulo que vai muito mais direto ao ponto e mais opinativo, né? Você vai ver que o Gutierrez fala muito mais sobre o que ele acha dessas coisas, né? E quais são as opiniões dele em relação a essa situação, tá? Bom, vamos lá. Bom, para começar, ali na introdução, ele diz assim: nos Estados Unidos e agora no Brasil, há um intenso debate entre teólogos pentecostais sobre o método de interpretação da Bíblia mais característico da tradição pentecostal e o mais adequado para sua fidelidade doutrinária e vitalidade experiencial. Então, na verdade, esse é um ponto até que a gente tinha levantado logo que a gente começou a ler o livro, né, que é a ideia da importância de se descobrir, né, qual que seria o método de interpretação que é característico do pentecostal. Então, ele é nessa discussão que ele está interessado, e é por isso que esse capítulo existe aqui no livro, tá? Ele continua dizendo que esse debate é importante porque o pentecostalismo ainda está amadurecendo sua estrutura teológica. O movimento pentecostal é um fenômeno relativamente jovem e se faz cada vez mais necessário pensar a sua teologia, sua hermenêutica e seu método interpretativo. Então, ele quer, nesse texto, contribuir um pouco mais com esse assunto.
Então, é de um sentimento que a gente já vem falando nos capítulos anteriores, que é esse sentimento, né, de que o pentecostal é quem está chegando por último ali na academia e tá precisando se encontrar. E é mais ou menos isso que ele tá falando, vai falar nesse capítulo agora. E ele escreveu esse livro, O Espírito e a Palavra, que fala sobre esses fundamentos, né, as características e contribuições da hermenêutica pentecostal. Esse é um livro que o próprio Gutierrez já tinha escrito e que aborda esse mesmo assunto desse capítulo, tá? Então ele trouxe para cá, para esse livro, parte do que ele registrou nesse livro do Espírito e a Palavra, tá bom? Então fica como dica aí para quem quiser conhecer mais o que ele fala sobre esse assunto, tá? Se me Bom, permite, Adriano, achei interessante voltar ali. O prefácio é do Robert Menzies, que sim, é um dos expoentes aí, talvez aquele mais conhecido no assunto, né? Que é aquele pastor americano, enfim. exato. Achei isso relevante, quer dizer, ele conseguiu ter o livro prefaciado por um dos caras de referência Ah, aí da mas academia. nesse livro aqui, se a gente for ver lá os discursos, né? São textos de uns caras bem chiques aqui, ó. O Kenneth Archer, o Excurso D, que é um que é um autor que eles citam bastante, né? Quem mais? No Excurso C, eu acho que tem texto do Menzies. O Craig Keener, que é lá da Universidade de Asbury, onde está rolando aquela parada lá. O Craig Keener tem um texto aqui, ó, nesse livro. Inclusive, ele foi lá, né? Pessoalmente, né? Sim, ele é professor lá, né? Ele, Ele ficou de porteiro isso, na igreja. exatamente. Achei massa. Tem texto do Karkainen aqui. E também tem texto do Robert Menzies, ó, o movimento pentecostal e sua herança evangélica. Então, Tinha que ter, é isso. os caras tão São bom os caras de mesmo. referência aqui. Muito legal, né? Bom, e aí para começar a introduzir, ele quer falar sobre alguns pontos, né? Em primeiro lugar, que a gente está na introdução do capítulo, tá? Ele diz assim: é verdade que o movimento pentecostal não nasceu abraçado aos métodos históricos, né? Ele diz, né, que a leitura dos primeiros pentecostais era indutiva e dedutiva, sem muito foco em contextos, exegese ou na leitura tradicional da igreja. Raramente a primeira geração de pentecostais citava a patrística, por exemplo, né? Então, ele está falando ali do início do século passado, né, do início do movimento pentecostal. Não nasceu abraçado, né, com essa leitura dos métodos históricos. Mas isso é importante, isso que ele está falando aqui, porque vocês vão ver que vai haver uma defesa desse método daqui para diante, tá? Outro ponto é que a leitura alegórica, tipológica e espiritual mandava e desmandava nas pregações cheias de fervor evangelístico, né? Então, essa é uma característica que a gente conseguia enxergar, ainda consegue enxergar pregações positivas, esse tipo de coisa, em igreja pentecostal é algo muito novo. Pelo menos na minha experiência, sim, é algo bem novo. Eu não sou lá um cara tão idoso assim, né? Eu me considero ainda um jovem senhor, mas o tanto de tempo que eu passei na igreja em igrejas pentecostais, eu fui ter bastante contato com pregação expositiva, esse tipo de coisa, assim, mas no último. Quando eu. Enfim, quando eu passei um tempo congregando em igrejas batistas em São Paulo, né? E então, fora isso, e aqui na Bethesda tem uma experiência bem parecida com isso, mas com alguns incrementos
pelas características da nossa comunidade, que são bem peculiares. Mas o que ele diz aqui, né, sobre o que mandava e desmandava nas pregações, cheio de fervor evangelístico, é o que eu presenciava em boa parte assim da minha vida na igreja. E ele continua dizendo assim: de certo modo, isso aconteceu porque a maior parte dos líderes da primeira geração pentecostal tinha baixa formação teológica, com as exceções de praxe, né? Ou vinha de um contexto pietista restrito, o qual negava a importância dos estudos formais em universidades, ainda que não rejeitasse o conhecimento em si, né? E essa é uma característica mesmo, né? Eu ouvi alguns comentários assim na nossa experiência, né, de igreja, muito sobre isso, né, de que deixava de lado realmente essa formação teológica, ou que era uma formação que não era nem cobrada, né, do corpo de pastores, enfim, né, de ministros. E ele diz ainda, né, é possível afirmar que até hoje boa parte dos pentecostais lê a Bíblia do mesmo modo dos pioneiros. Também acho. Em alguns círculos do nosso meio, o método histórico gramatical ainda nem chegou. Exemplo disso são sermões em igrejas como a Congregação Cristã no Brasil e a Igreja Cristã Maranata. Há também alguns exemplos de obras escatológicas dos anos 70 e 80 que tinham de tudo, menos análise histórica e gramatical. Ele não faz uma crítica direta a essas igrejas aqui, mas é que, de fato, né, esses métodos não chegaram a essas igrejas. Eles fazem uma leitura bem diferente, né? Ele vai citar até um outro exemplo aqui no capítulo sobre isso. Mas ensino teológico, falar sobre teologia, numa igreja como a Assembleia de Deus, por exemplo, que é a nossa raiz, é algo que tem acontecido de tempos para cá, né? E mesmo assim, as bases para isso são bases muito mais, muito menos ligadas, por exemplo, à teologia reformada, né? E seguem muito um ponto que a gente vai desenvolver nesse capítulo aqui junto com Gutierrez. Por outro lado, ele continua falando, em especial nos Estados Unidos, muitos pentecostais adentraram na academia evangélica a partir da década de 1940 e passaram a adotar o método histórico-gramatical, e alguns, a partir da década de 70, passaram a trabalhar com elementos do método histórico-crítico, destacando-se a crítica da redação. Então, aqui, ele fala de coisas que a gente já comentou, que a gente já leu essa história lá no capítulo 3 do Kenner Terra, né? O Kenner, ele vai muito dentro dessa história, ele conta bem profundamente a história, cita pessoas, enfim, aqui o Gutierrez faz um comentário mais brando em relação a isso, mas ele está preparando o caminho para falar mais sobre o que é o método histórico-gramatical e por que ele é importante, principalmente para o que acontece hoje nas igrejas pentecostais, né? E como ele é importante, uma base importante para a interpretação bíblica no contexto pentecostal. Ele diz, essa trajetória, né, que aconteceu nos Estados Unidos, ela se repetiu parcialmente no Brasil, né, e com algum atraso. Os pentecostais mais instruídos sob a ótica teológica passaram a usar o método histórico-gramatical. Curiosamente, mas diferente dos pares norte-americanos, os teólogos pentecostais brasileiros sempre resistiram ao método histórico-crítico e não fizeram uso dele nem mesmo em doses moderadas. Então, como eu falei, né, da minha experiência, assim, boa parte dessa experiência, ela era muito baseado naqueles cultos fervorosos, naquelas pregações fervorosas que a gente não, assim, via uma leitura de um texto sem preocupação com gênero, com historicidade, com nada relacionado ao texto, com um ou outro detalhe disso. Mas quando chegava algum pregador que tinha esse tipo de preocupação e que tirava, né, esses detalhes históricos, principalmente, né,
no momento em que ele ia pregar, isso realmente trazia mais interesse, pelo menos para mim, né? Então, esses expoentes começaram, né? Esses pregadores começaram a se destacar no meio pentecostal, muito embora não deixassem de lado a forma, né? A maneira como o pregador pentecostal se comporta no púlpito, né? Mas esses detalhes, né, que trazem brilho para o texto, que são importantes para a análise, né, daquilo que está sendo dito, enriqueceram bastante. E aí ele vai falar das fases da hermenêutica. Aqui a gente está na página, porque para quem quiser ir acompanhando junto com o livro. Peraí, deixa eu só abrir no livro aqui. A gente está na página 152, tá? Então, nesse momento, o Gutierrez ele busca apresentar aí 3 fases, né? As fases da hermenêutica e como o pentecostalismo se relaciona com essas fases, tá? Então, primeiro a fase pré-moderna, que enfatiza o sentido espiritual do texto bíblico. A fase moderna, que enfatiza o sentido literal, ou seja, a intenção autoral humana. Então, no momento em que essas análises e métodos modernos começam a ser aplicados à leitura bíblica. E a hermenêutica pós-moderna, né, que enfatiza especialmente, né, além de outras coisas, porque esses métodos pós-modernos, eles não se esgotam aqui, né? Eu achei engraçado um comentário que eu faço de um outro capítulo, acho que capítulo 4 do Kenner, que ele não esgota as metodologias pós-modernas, né? É um negócio que está acontecendo agora, né? Então tem muita coisa sendo desenvolvida, muita tese, muita questões relacionadas aos textos e seus gêneros e como interpretá-los, muito trabalho sendo desenvolvido nessa área. Mas aqui o Gutierrez dá uma ênfase especial ao papel do leitor ou da comunidade de leitores, né? E seus pressupostos, né? Então, como o pressuposto do leitor afeta aquilo que ele está lendo, tá? Isso é da hermenêutica pós-moderna. E ele continua dizendo aqui: sem dúvida, não há método canônico nem completo. Essa é uma tônica do capítulo, tá? Qualquer metodologia de leitura é humana, portanto, de ação limitada e nascida em um determinado contexto histórico. Deus não nos indicou de forma explícita na revelação escriturística qual era a melhor metodologia de leitura das escrituras. Tchan. Então, por isso que a gente está aqui, né? Tendo que ler esse monte de capítulo a mais aqui, porque Deus não nos disse, realmente não nos indicou uma forma explícita, e aí eu louvo a Deus pela vida do Gutierrez e do Kenner, que são pessoas que ajudam e que enriquecem também a nossa experiência de leitura bíblica, trazendo esses novos detalhes para a gente. Tá? Mas o importante que a tônica do capítulo é dizer que não há um método canônico e ele não vai fazer uma defesa direta a uma determinada metodologia, mas que é importante fazer, né, uma leitura, de certa forma, híbrida, né, utilizando todas essas metodologias para aproveitar o melhor de cada uma e dentro desse contexto, junto ao Espírito Santo, poder transmitir a mensagem que é importante ser transmitida. Porque a gente está lendo a Bíblia para nós, mas isso precisa sair de nós, né? Precisa ir para frente. Então, que esses pressupostos, que essas questões, elas não atrapalhem, né, a gente no processo tanto de leitura, de compreensão, quanto no processo de expansão do reino através da exposição da palavra de Deus. E aí Gutierrez continua dizendo assim:
falando, né, sobre essas fases, né? Creio que será sempre mais sábio que nós, pentecostais, não rejeitemos. Creio que será sempre mais sábio que nós, os pentecostais, não rejeitemos nenhum método apressadamente e que possamos aproveitar o melhor de cada um deles, reconhecendo suas limitações e potencialidades, né? Então, existe uma questão relacionada a oportunidades e riscos que ele diz, né, na continuidade do texto dele, e que é alguma coisa até que eu citei aqui, a gente corre alguns riscos, né, principalmente quando a gente faz esse tipo de estudo mais aprofundado, e quando a gente vai, né, avança alguns limites, não se atém somente à leitura bíblica, mas busca contexto histórico que não está registrado no texto sagrado para acompanhar, né, para enriquecer esse contexto que ajuda a leitura bíblica. Então, existem algumas oportunidades envolvidas nisso, mas existe risco também, né? Ele diz assim: não quer dizer, obviamente, que todos os métodos são equivalentes em benefícios e males. Porém, é inteligente observar que nenhum deles está desprovido de oportunidades e riscos. Então, é importante, né, ser sábio e ter sabedoria para balancear isso, para balancear essas oportunidades que cada método traz e os riscos também que estão associados a eles, tá? E ele defende também que uma visão teológica equilibrada é normalmente holística, ou seja, nunca toma parte pelo todo, mas procura sempre olhar a parte a partir do todo. A nossa leitura bíblica deve buscar o sentido espiritual, literal e contextual das Escrituras, ou seja, juntando, né, a ideia de cada uma das metodologias, juntando todos esses sentidos, a gente vai ter uma leitura bíblica chamada holística, né, que não se preocupa em responder questões relacionadas a somente uma parte, mas olha a parte a partir do todo. Então, faz uma leitura do todo para responder às necessidades daquela parte. Então, ele continua: o nosso foco não deve ser primeiro a localização do sentido, que é o que muitos buscam, né, incessantemente, muitas vezes sem compreender aquilo que está registrado ali, porque a localização do sentido é uma questão sempre limitante, né? Mas sim, se em determinado contexto de leitura, o sentido depende mais do autor, do texto, ou mesmo do leitor. Então, ele está fazendo uma navegação entre as várias metodologias, né? Eu estou olhando lá para o autor porque eu estou querendo saber como é que está o contexto dele. Eu estou olhando, esse texto ele é mais rico por conta da literalidade dele, ou esse texto está escrito dessa forma porque ele precisa fazer sentido para o leitor, ou é o contexto do leitor que importa aqui. Então, na hora que a gente se encontra com cada uma dessas situações, é que a gente deve escolher, né, a metodologia que vai utilizar, né? E aí ele cita alguns exemplos, né, de como essa leitura pode ser diferenciada de acordo com a situação. Por exemplo, os teólogos patrísticos, ao mesmo tempo faziam conexões intertextuais, trabalhavam a etimologia das palavras e entravam nos detalhes de significado das línguas originais. Eram exegetas rígidos e alegóricos ao mesmo tempo. Eles interpretavam e oravam as Sagradas Escrituras. Mesmo nos primeiros séculos do cristianismo, tinha-se a consciência de que a leitura bíblica não se resumia a apenas um método. Então, já, né, os teólogos patrísticos, né, os pais da igreja lá, nos primeiros séculos, já tinham essa noção. Então, não faz sentido a gente ir para o histórico gramatical só, ou ir só para o histórico crítico, ou fazer uma leitura pós-moderna da Bíblia tão somente. É importante ter tudo isso em mente para fazer a leitura. Outro exemplo de necessidade de métodos múltiplos que ele cita aqui:
Caso eu faça da busca da intenção autoral a única tarefa legítima de leitura bíblica, eu terei, sem dúvida, de ler Isaías 52, 53, apenas como um texto judaico sobre o servo sofredor, e não como uma peça profética altamente cristológica e cumprida na figura histórica de Jesus de Nazaré. Então, de novo, né, se a gente faz só uma busca da intenção autoral, a gente vai considerar aquilo ali somente como um texto judaico, né? A gente vai ignorar o quão profético, né, é esse texto, né? E como ele se cumpre na vida de Jesus Cristo, né? Ele está falando aqui dos textos das profecias de Isaías 52, 53, tá? E outro ponto que ele usa aqui é, por exemplo, há igrejas hoje ainda, né, que mulheres fazem uso do véu baseado em 1 Coríntios 11. Então, esse é um tipo de leitura que não leva em consideração o contexto que Paulo tinha lá na igreja de Coríntios, né? Então, assim, não se faz nenhum tipo de uso de método histórico, crítico, gramatical nesse momento. Tá simplesmente lendo o texto e cumprindo aquilo que está escrito e registrado ali. Então, esses são alguns exemplos de como é importante, né, ter uma leitura que utilize métodos múltiplos. Isso, por um lado, é importante a gente ver, mas isso também pode ser usado para o mal, né? Então, por isso que esses são alguns riscos associados a essa multiplicidade, né? Como é que existe alguma uma forma única de ler a Bíblia? Os textos são diferentes por si só, tem gêneros diferentes entre eles, né? Só se a gente já separa Novo e Velho Testamento é porque não deve ler do mesmo jeito. Então, existe sempre um risco associado, e aí o Espírito Santo, para mim, tem um papel primordial nisso, e a nossa ligação com o Espírito Santo, a nossa experiência, a experiência que a gente traz, trazendo o Espírito Santo junto para a leitura, que eu acho que é algo de suma importância e nos ajuda a entender quando que cada metodologia ou quando cada interpretação nos é importante na leitura do texto bíblico. Ele continua, né? Historicamente, o pentecostalismo sempre teve uma fé firme na autoridade, inerrância e inspiração da Bíblia. Mesmo os cristãos pré-modernos olham a Bíblia como um tempo atemporal. A Bíblia é lida na condição de guia, né? Há também uma reverência mística ao texto nas leituras simplistas, legalistas e literalista de muitos pentecostais. A convivência entre o manual e o místico pode parecer paradoxal, mas convivem bem, né? Então, isso faz parte, né, do histórico pentecostal e a gente conhece bem isso. Ainda que, na falta de treinamento teológico, os pioneiros pentecostais não exaltassem o método histórico gramatical, a própria crença na autoridade das escrituras facilitou a busca desse método quando os primeiros pentecostais entraram na academia. Era um caminho natural. Então, crer na autoridade das escrituras faz com que as pessoas tenham o respeito, né, direto pelo texto, na forma como está escrito, de não buscar outras interpretações. Então, isso direcionou o pentecostal que chegou na academia a adotar o método histórico gramatical como caminho a seguir. E aí tem alguns livros, né, que o Thierry cita no livro. O primeiro deles é do pastor Antônio Gilberto, né, pioneiro do ensino teológico brasileiro, e é claro, né, como esse pensador pentecostal abraçava com entusiasmo a objetividade do conhecimento das escrituras por meio da busca autoral.
Então, entender quem era o autor, né, e o contexto autoral para a leitura do texto. Então, aqui ele está falando de textos relacionados ao método histórico gramatical. Tá? Outro exemplo histórico é o livro Hermenêutica, que está aí ao lado, do teólogo pietista Eric Lund, que foi missionário na Espanha e escreveu um manual evangélico de interpretação que foi traduzido do espanhol para o inglês e publicado em 1934, pelo teólogo Peter Christopher Nelson, um dos maiores entusiastas do ensino de teologia e humanidades nas Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Então, esse trabalho, né, de como ler a Bíblia através dos séculos, enfim, são textos, né, de autores pentecostais que já existem há algum tempo. Então, isso que parece, de certa forma, novidade para a gente é algo que já está... por exemplo, o primeiro livro ali foi publicado pela CPAD, né? Então, são coisas que já existem e há muitos pastores, né, há muitos pensadores, teólogos brasileiros, inclusive, que produzem material relacionado à leitura histórica da Bíblia, na busca, né, autoral. E aí o Gutierrez conclui, né, sem dúvida achar que qualquer leitura que busque o sentido objetivo do texto seja fruto da modernidade é um exagero. Assim como é exagero dizer que os pentecostais historicamente procuravam apenas o sentido espiritual do texto, desprezando a Bíblia como um texto objetivo. Então, de novo, ele tentando trazer esse equilíbrio, né, das várias metodologias aqui. E aí a gente vai começar a navegar um pouquinho sobre sobre algo que ele vai demonstrar um pouco sobre a importância desse método histórico gramatical que é base para o pentecostalismo, né? Então, ele vai mostrar como esse método histórico gramatical é importante. E aí, aqui é uma diferença, assim, que eu percebi da forma como Gutierrez trata o assunto e da forma como Kenner fala lá no capítulo 3, né? O Kenner, ele entra nas várias metodologias sem falar muito sobre... Depois, no final, ele dá uma pincelada do que seria o jeito que o pentecostal faz, mas ele fala profundamente sobre todas as metodologias, né? Sobre o que é o histórico gramatical, sobre o que é o histórico crítico, de como eles se relacionam. Depois, no capítulo 4, como é que isso se junta com o pós-modernismo. Mas nesse texto aqui fica bastante claro, no capítulo 6, fica bastante claro no texto do Gutierrez, de como o histórico gramatical deve ser base para os demais. Tá? E é isso que ele vai trazer aqui. Então, ele começa falando sobre a importância desse método, né, do histórico gramatical. Ele diz assim: é necessário desmistificar uma crítica comum a essa ferramenta. Quando se fala em busca pela intenção autoral, não se quer dizer que é possível recuperar processos mentais perdidos ou ler a mente do autor, né? Então, não é sobre isso, né, que se quer dizer quando se quer buscar a intenção autoral, que é bastante importante quando se utiliza o método histórico gramatical, né? Ele continua dizendo: obviamente nunca saberemos ao certo a intenção íntima de Paulo, Lucas e João. Exegese não é seção de psicologia aplicada à antiguidade. Ele diz assim, eu achei interessante esse comentário. Né? Então, a gente nunca vai saber. Né? Então, essa zona cinzenta aqui de alguma maneira, eu até já ouvi uma pregação falando sobre isso há bastante tempo, e eu concordei, né, que existe uma certa intenção do Senhor em relação a essa zona cinzenta, essa zona que a gente não consegue saber ao certo, né, do que se tratava. E ele continua: quando se busca a intenção autoral, busca-se, na verdade, o contexto da produção literária, a saber qual era o perfil do público-alvo, quais eram os problemas tratados,
Como era a dinâmica social do grupo? Qual era o tipo de linguagem usada? De que tipo de escola de pensamento o autor fazia parte? Tudo isso é, de alguma forma, recuperável pelo exercício da história e da gramática. Então, bom, aí a gente já fez aqui várias vezes, já ouvi aqui na nossa igreja várias vezes isso, e isso só enriquece, né? Só enriquece a exposição da palavra, só enriquece, né, aquilo que é trazido aqui. Muda muitas vezes conceitos, questões simples, né, como identificar o público-alvo, né? Quem estava ouvindo aquela pregação, quem era o alvo, quais eram as características geográficas daquela igreja, né, que recebeu a carta de Paulo. Situações como essas são importantes e enriquecem sempre a exposição. Outra crítica comum ao método histórico-crítico, histórico-gramatical, é que a busca pela intenção autoral seria puro modernismo, portanto, algo ausente da história dos primeiros séculos do cristianismo, né? Então, o uso dessas novas metodologias são coisas de que os autores, na época, não pensavam, né? O que será que se passava na cabeça dele? Aí a gente começa a fazer um monte de conjectura e tal. Eu já percebi isso em algumas vezes, mas é uma crítica comum. E aí, de novo, volta naquela questão das oportunidades e dos riscos, né? É importante sempre ter isso em mente quando a gente está fazendo a meditação, principalmente quando se tem a intenção de falar sobre a palavra de Deus, né? Sobre pregá-la, né? Sobre expor a palavra. Isso sempre tem essa importância, né? Embora os pré-modernos não usassem essa linguagem, eles buscavam dois sentidos no texto bíblico, o sentido espiritual e o literal. E como lembra Jonathan Pennington, o sentido literal correspondia um pouco ao que hoje chamamos de intenção autoral. O Craig Keener, que é um teólogo lá de Asbury, ele complementa dizendo: a interpretação gramatical e histórica é simplesmente uma maneira de descrever uma abordagem que, longe de ser um produto do modernismo, foi tomada como um senso comum por muitos pensadores durante a maior parte da história, incluindo Crisóstomo e muitos reformadores. Levar a sério o fato de que Deus repetidamente escolheu inspirar autores humanos exige que levemos a sério as dimensões humanas do texto, as matrizes linguísticas e culturais nas quais ele é codificado. Esses autores procuraram se comunicar, e se estamos realmente interessados na palavra de Deus do jeito que ele deu através desses autores, procuraremos ouvir o que eles procuraram transmitir. Então, não é à toa, né, que determinados autores foram inspirados, é isso que Craig está querendo dizer aqui, que a importância de entender o contexto autoral e as suas intenções é bastante importante, né? E isso deve ser feito diligentemente, assim como a leitura da palavra. Tanto a leitura quanto a busca por informação associada à produção desse texto é bastante importante. E por que é importante a busca pela intenção autoral? Era muito comum, Gutierrez diz, né? Era muito comum oradores decorarem e memorizarem os seus longos discursos antes de ditar para qualquer escriba capacitado a escrever. As palavras eram pensadas de forma mais cuidadosa do que nos autores de uma cultura letrada como a nossa. Interessante isso, né? Eu me lembro que, quando eu era menino, eu sabia o número de telefone de todo mundo, da minha avó, dos meus tios. Quando eu cheguei quando eu comecei a trabalhar, ainda não era agenda eletrônica, esse tipo de coisa. Depois, não, aliás, já tinha agenda eletrônica, mas eu não tinha uma. Mas, então,
o e-mail das pessoas eu sabia de cor, de todos os colegas com quem eu me contactava mais e até os que comunicava menos. Número do ramal, né? Então, a gente usa a nossa memória de acordo com o nosso contexto, né? Então, era muito comum, né? Os oradores, eles decoravam o texto para depois um escriba ir lá e registrar. Então, isso tinha a ver com a situação da oralidade, né? E hoje, esse cuidado com o texto talvez não exista muito, justamente porque você registrar num papel já é algo que existe há bastante tempo, mas que na época não tinha para todos, né? Mas hoje a gente grava arquivos no computador assim com uma facilidade enorme, né? Tanto que dados e textos, informação virou algo muito valioso, né? E aí o Gutierrez cita até um exemplo interessante, né? Ele falou assim, por exemplo, por que o Cântico de Maria, que está em Lucas, no primeiro capítulo de 46, do versículo 46 ao 55, é tão próximo ao Cântico de Ana, que está lá em 1 Samuel? Então, é assim, aí ele diz, né? Não é porque Lucas simplesmente inventou essa conexão, né? Atribuindo a Maria um cântico que nunca existiu, mas sim porque Maria, uma mulher criada em uma tradição religiosa e oral, tinha o cântico de Ana bem vivo em sua memória. Então, ele cita essa conexão entre o cântico de Maria e de Ana, justamente porque Maria tinha esse cântico na sua memória e, de certa forma, a inspirou no cântico que ela produziu. E tem certa similaridade os textos. O texto lá de Lucas, no primeiro capítulo, o Cântico de Maria e o Cântico de Ana, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículos 1 a 10. Então, assim, o Gutierrez, ele não acredita que o método histórico-gramatical seja o único válido, mas certamente é o mais importante. Isso é um ponto-chave aqui desse capítulo, tá? E aí ele cita Craig Blomberg, né, que diz, se uma base na história e na gramática, sem uma base na história e na gramática, os métodos filosóficos, teológicos distorcem facilmente os significados dos textos para se adequarem às sínteses desejadas, ou pré-existentes, ou para abordar questões para as quais esses textos nunca foram projetados. Então, esse é um ponto importante, principalmente que vem no pós-modernismo, que é a utilização do texto para questões relacionadas ao leitor, né? E aí isso é muito perigoso, né? Segundo o Craig Blomberg, porque o texto nunca foi projetado para essas situações, né? E muitas vezes é usado para explicar coisas que não estão relacionadas com o texto original. E quem já não viu isso, né? Gordon Fee, ele diz que o bom exegeta deve ser um bom historiador. Aí, de novo, né? Gutierrez trazendo as questões relacionadas à metodologia que usa o histórico, né? Como base, como é importante, né? É a busca pela história social, pelas ideias e pelas personagens relevantes. É a busca pela história de Deus. Né? Então, ele vai trazendo aí grandes comentários em relação aos métodos históricos e como eles são importantes, né? Mas qual que é o grande risco aí? O grande risco, a gente já está aqui, só para vocês continuarem acompanhando. A gente já passou ali pela página 157, 159, a gente está na página 160 do livro, tá? Mas qual que é o grande risco? A questão que nasce, diz o Gutierrez, provocada pelos críticos dos métodos históricos, é se esse método histórico-gramatical nos trouxe algum prejuízo teológico.
Ou seja, se a utilização desse método histórico gramatical, de alguma maneira, prejudicou a nossa compreensão na leitura bíblica. Existe muita gente que considera esse risco, né? Considera o risco de haver má interpretação bíblica por conta do método utilizado. E que a gente pode estar profundamente equivocado em alguma dessas... Alguns dos nossos costumes, da maneira como a gente interpreta ou da maneira como a gente age em relação a determinados textos bíblicos. Se a gente reage a esses textos como orientação teológica, dogmática, ou se é simplesmente um registro histórico, enfim. A gente pode estar equivocado de acordo com o método que a gente utiliza para fazer a leitura. E aí, o que o Gutierrez diz? Ele diz assim, a resposta é um sonoro não. Não trouxe nenhum prejuízo. Ele diz que ele julga exagerado qualquer afirmação que tenta fazer do método histórico gramatical um entrave ao pentecostalismo. Não estou com isso afirmando a perfeição do método histórico gramatical, nem mesmo insinuando que esse seja sempre a melhor metodologia de leitura. Então, de novo, ele considera muito importante, mas não é algo que trouxe prejuízo, né, para a leitura bíblica até hoje. Mas por que o método histórico é importante? Aí a gente continua a leitura do livro, né? Ele diz assim, quando pensamos no livro paradigmático da teologia pentecostal, que é Atos dos Apóstolos, devemos lembrar que seu próprio autor indica o propósito de informação histórica, lá em Atos, no capítulo 1, no versículos 1 a 5. Em Lucas, no capítulo 1, versículos 1 a 4. Lucas, embora teólogo, também escreveu na posição de historiador, né? Então, tem informação histórica, né, nesses dois livros, e aí, por isso que é importante saber do que eles estão falando e entender esse contexto histórico para buscar o sentido do texto. Caso o intérprete use apenas métodos hermenêuticos mais recentes, como a crítica literária, que tem o foco no texto, ou os métodos pós-críticos, que é o foco no leitor e seus pressupostos, na certa dirá a Lucas que o seu esforço histórico foi, no mínimo, pouco útil e talvez totalmente desnecessário. Os autores do Novo Testamento, com certeza, não relataram fatos históricos como meros enfeites para o texto. Então, é importante... e aí, isso aqui, enfim, gera discussão, e aqui a gente está falando do posicionamento do Gutierrez, a gente pode entender isso aqui, e eu compreendo o que ele diz aqui. Eu também considero que é muito importante a gente conhecer a vida das personagens, né, de todos que fizeram parte da história, e isso não está lá à toa. Pode ser, de certa forma, utilizado e contextualizado para os nossos tempos, né? A nossa posição de leitura também, ser feita alguma interpretação, a gente entender como deve agir, mas os princípios estão lá, mas são enriquecidos e melhor compreendidos com base no dado histórico que está junto com o texto. Ele continua, mas se preocupar com explicações históricas não é historicismo, ou seja, só uma contação da história, né, do que está lá. Ele diz assim, historicismo é geralmente definido como a visão de que qualquer evento, pessoa, cultura ou situação podem ser explicados e entendidos apenas em termos de causa e efeito históricos, né? Então, uma interpretação do texto como se fosse simplesmente história, né? Mas o Gutierrez não pensa assim, né? A fim de rejeitar tanto o historicismo quanto o racionalismo do liberalismo teológico e das correntes fundamentalistas, não devemos abraçar o extremo oposto do subjetivismo.
E aí ele escreve assim, né? Uma hermenêutica que dependa apenas da comunidade interpretativa apresenta um caminho fácil para subjugar a Bíblia aos caprichos de determinado grupo. As hermenêuticas focadas na construção de sentido do leitor devem ser exploradas, mas especialmente para entender de que modo a nossa subjetividade está presente na interpretação, e não para romantizá-la como o modo correto de ler as Escrituras. Então, é assim, nem ao historicismo, nem ao profundo subjetivismo, né? Sempre levando em consideração somente a posição do leitor, né? Então, é importante entender a subjetividade do leitor e de como, por exemplo, certas pessoas vão receber determinado texto? Sim, é importante. É isso que ele diz aqui, mas é importante que pare por aí, ou seja, isso seja uma ferramenta que nos ajude, por exemplo, a ler um texto de forma mais piedosa, né? Ou de capturar aquele texto dentro do seu contexto, olhando para a nossa realidade e buscando passar a informação com mais cuidado, né? Com sabedoria. Mas não transformar, né, não tirar totalmente, né, os componentes históricos daquele texto porque eles nos desagradam, né, ou tirando a lição, descartando a lição que está no texto bíblico, simplesmente porque o contexto histórico ele é ruim aos nossos olhos, né, ou a situação atual. E aí ele continua, mas a leitura pós-crítica é sempre ruim? Ou seja, né, a leitura pós-crítica é essa leitura, né, que é muito subjetiva, que leva muito somente o contexto do leitor, que despreza muitas vezes textos porque eles não fazem parte mais da nossa realidade, então não faz sentido, mas ele quer marcar aqui um ponto importante, que ele não quer deixar essa leitura pós-crítica de lado, porque ela pode ser importante, né? E aí o Gutierrez diz assim, na minha condição de conservador, creio que uma rejeição completa à crítica da resposta do leitor é igualmente exagerada, né? Ou seja, a rejeição completa do método pós-crítico, né? Mesmo os pós-modernos mais radicais podem nos ajudar em alguma coisa. Aí, o que é essa alguma coisa, né? Ele continua dizendo, a ajuda do foco no leitor passa especialmente pelos estudos da linguagem, da neurociência e da psicologia. Proliferam estudos nessas áreas apontando como a subjetividade nos conduz mesmo quando não estamos minimamente cientes disso, né? Então, a nossa subjetividade pode conduzir a gente a uma leitura enviesada. Então, saber disso é importante, é o que ele está dizendo aqui. É um erro desprezar esses estudos, porque se não encararmos a nossa subjetividade latente, não saberemos que voz está de fato falando no texto. Na hermenêutica, devemos lidar com diversas correntes e métodos, não na base do ou um ou outro, mas na base do tanto um como o outro, ainda que se faça uma hierarquia de prioridades. Tá? Então, você pode hierarquizar a maneira como você lê, sistematizar a maneira como que você vai produzir, né, um texto, ou você vai trabalhar, enfim, eu estou falando para quem faz esse trabalho bastante regrado na exposição da palavra, mas é importante ter a sua forma de fazer, mas não descartar essas questões que vêm com o conhecimento que foi adquirido nas últimas décadas aí, que é esse conteúdo pós-crítico. O que a gente pode aprender, então, com os pós-modernos? Gutierrez diz que esses pensadores corretamente lembram que há outros caminhos válidos para a construção do conhecimento, tais como a intuição, a experiência e as emoções. E aí é nesse momento que ele se conecta com o nosso jeitão de ler a Bíblia, né? A experiência e as emoções, algo que ele defendeu no capítulo anterior, inclusive. A razão, ele continua,
A razão pode até ser o principal canal de aprendizado do homem, mas não é o único. Há, sim, um apelo para uma humildade epistemológica, segundo a qual nenhum homem pode reivindicar para si o domínio do conhecimento total da verdade. E ele continua: Paulo, com certeza, não teria problemas em aceitar a ideia de que o conhecimento completo da verdade nessa vida é impossível. E aí ele vai citar lá 1 Coríntios 13, no versículo 12, né? Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Legal, né? Muito bom quando a gente volta na palavra e verifica. Eu aprendi isso que estava escrito aqui no outro capítulo. Muito bom. Então, Paulo também não teria problemas em aceitar a ideia de que a gente não tem o conhecimento total da verdade porque um determinado método nos entregou. Mas a gente, utilizando os vários métodos, conhecendo as oportunidades que surgem em cada um deles, a gente pode ser efetivo, né, na promoção do reino. N.T. Wright escreve assim: os estudiosos bíblicos vão ao texto com tantas estratégias interpretativas e expectativas como qualquer outra pessoa, e que a integridade não consiste de não ter pressuposições, mas de estar cientes de quais são os pressupostos e da obrigação de escutar e interagir com aqueles que têm pressupostos diferentes. Então, sobre o que a gente está falando aqui, né? Ele está falando ali da hermenêutica da suspeita, né? E, o que é a hermenêutica da suspeita? Obviamente, não podemos suspeitar das intenções do Espírito Santo, o autor das Escrituras, nem dos apóstolos e profetas inspirados pelo Espírito, mas devemos suspeitar da nossa própria leitura do texto bíblico. Será de fato que a minha interpretação não é viciada pelos meus pensamentos, preferências, cultura e preconceitos? Então, já tinha ouvido falar um pouco sobre essa hermenêutica da suspeita, né? De que muito direcionada às intenções do autor, né? Começa a suspeitar das intenções do autor. O que ele tinha por trás para ele ter escrito esse tipo de coisa aqui e tal? Mas, na verdade, né, assim como o N.T. Wright disse, a gente precisa conhecer os nossos pressupostos e os pressupostos do outro e interagir com eles para escutar os seus pressupostos, né? E o Gutierrez diz, né? A gente deve suspeitar são das nossas próprias intenções na leitura do texto. Como qualquer movimento humano, há expoentes radicalizados e moderados do pós-modernismo. E o Gutierrez conclui essa parte fortalecendo o equilíbrio entre o método histórico-gramatical e os métodos pós-modernos. É importante dosar e saber balancear o uso da metodologia na leitura. E, de certa forma, perder um pouco o foco. É importante ter as ferramentas e conseguir utilizá-las sem falar, não, agora estou utilizando aqui o método histórico-gramatical para fazer a leitura do texto sagrado. Não. Importante conseguir utilizar as ferramentas sem tirando a ênfase delas e prestando atenção no texto. E como é que é a leitura pentecostal? Kenneth Archer, ele escreve: nós, pentecostais, lemos as Escrituras antecipando que encontraremos o Deus vivo. Não é uma leitura que trata o texto bíblico como um animal a ser dissecado, né? Que fica ali pesquisando tudo detalhadamente. A expectativa sempre é ouvir a voz de Deus, o autor das Escrituras. Por isso, como lembra Archer, o pentecostal não pode esquecer as dimensões literária, gramatical, histórica e teológica das Sagradas Escrituras. Bastante importante saber tudo isso, mas não perder a essência, que é encontrar a Deus. É poder ouvir a voz de Deus através da palavra. O French Harrington diz assim também sobre isso: através do Espírito, a palavra de Deus se torna viva e fala a nossa situação com novas possibilidades de transformação pessoal e social.
E Gutierrez continua, né? A leitura pentecostal não pode, acima de tudo, se esquecer do papel do Espírito Santo como guia da interpretação. O Espírito Santo não só encharca a nossa mente na memória das Escrituras, mas exalta a Cristo como Senhor em nosso coração. Ler as Escrituras como seu real intérprete é uma oportunidade riquíssima de aprofundar-se na glória do Senhor por meio da exaltação do Filho. Assim, não lemos com o interesse de competir por conhecimento com o outro, mas de nos deleitarmos no Pai. Amém. Ele fala também de C.S. Lewis, né, que escreveu para aqueles que leem com apreciação, né, que apreciam o texto que estão lendo. Né? Cenas e personagens de livros fornecem-lhes uma espécie de iconografia pela qual eles interpretam ou sumarizam sua própria experiência. Olha que interessante. Né? É uma ferramenta que ele utiliza nas produções dele, né? nos textos dele, nas suas fábulas, mas que de alguma maneira ele também identifica, né, na história bíblica. Essa observação de Lewis lembra bastante de que modo nós pentecostais lemos Atos dos Apóstolos. A pregação pentecostal costuma falar com frequência da chamada igreja primitiva que a gente encontra lá, né? Não como um mero fato histórico enterrado pela distância do tempo, ou seja, o historicismo, mas, acima de tudo, como um modelo para o presente, ou seja, a gente quer ser como a igreja primitiva. E quantas vezes, né, nós já falamos isso e queremos e buscamos e oramos ao Senhor para que nos torne como eles eram. Né? Muito legal isso aqui, fez bastante, mexeu comigo quando eu li ontem. E aí, para concluir, sendo bem rapidinho para a gente concluir aqui na nossa 1 horinha, passou 1 hora. O Gutierrez diz assim: o pentecostalismo, diferente do calvinismo ou mesmo do luteranismo, não é um sistema doutrinário enlaçado que abrange todos os aspectos de uma teologia sistemática. É uma doutrina e prática pneumatológica, e apenas isso e tudo isso. Legal, né? Ser pentecostal independe da soteriologia, eclesiologia, antropologia ou mesmo da escatologia de alguém. Embora, obviamente, o pentecostalismo conceda um toque carismático a cada uma dessas correntes da dogmática. O compromisso formal do pentecostal é com a pneumatologia que produz vitalidade missionária pelo culto. Acho interessante esse ponto dele aqui. Na teologia pentecostal, há uma ligação inseparável entre o culto cristão e a crença cristã. Tanto o culto pentecostal alimenta a teologia pentecostal, como a teologia pentecostal alimenta o culto. É uma troca mútua. A oração, isto é, práticas carismáticas no culto, corrige e alinha a teologia, que é a reflexão racional, de qualquer caminho de formalismo, farisaísmo, liturgismo, etc. Assim como a teologia corrige e alinha as práticas carismáticas do fanatismo, personalismo, falso profetismo. Então, a importância da teologia no culto e o culto pentecostal também ajustando a teologia. Muito interessante esse ponto que ele citou aqui também. E para fechar, a hermenêutica pentecostal é uma leitura feita como oração. Ao mesmo tempo, a hermenêutica pentecostal é uma experiência carismática com os pés no chão e centrada nas escrituras. É, por assim dizer, holística. E o holística aqui tem a ver com, de novo, essa característica que a gente já tinha percebido, que eu já tinha percebido, comentado com vocês, nos outros capítulos, né? De que o pentecostalismo ele busca a utilização de quaisquer sejam as ferramentas, as oportunidades e convivência com os riscos que existem em qualquer uma dessas ferramentas, né? Dessas metodologias para fazer a leitura bíblica. Então, é uma conclusão que a gente já tinha visto em outros capítulos,
né, nos capítulos do Kenner também, mas de uma maneira bem mais direcionada aqui, assim, são estilos diferentes, né, do Gutierrez e do Kenner. Eu acho que isso, de certa forma, corrobora até com o que ele está falando aqui, né, essa diferença de estilos e como é interessante essa entrada do pentecostalismo, essa preocupação em definir, né, a sua teologia. Essa é uma discussão a qual ele se interessa, e por isso que ele trouxe para a gente esse capítulo aqui, produziu o seu livro, né, que a gente citou lá no início. Vou trazer de novo aqui o slide. O Espírito e a Palavra. Enfim, são assuntos interessantes e que não devem tomar todo o nosso tempo, mas é importante a gente conhecer todos esses contextos e, de posse de todas essas ferramentas, podermos lidar, né, com as questões da palavra e com os desafios, né, que se apresentam na exposição da palavra do Senhor. Expansão do reino, principalmente glorificação do nome do Senhor Jesus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Vocês estão ainda aí? Estou aqui. Benção, meu querido. Bom demais. O que eu acho assim é que ajuda a gente a não ser ingênuo, né, cara? Achar que aquela coisa da academia, né? A gente começa a estudar e aí começa aquela vaidade, né? Achar que é superior aos outros, né? Aquela galera da igreja que não sabia de nada. Agora que eu tô aqui, eu sei, né? Ô, pessoal. E aí começa a achar que essas ferramentas elas são superiores, né? Isso, na verdade, que o Gutierrez está fazendo aí é muito importante. Eu achei até legal essa conclusão aí, né? Porque ele meio que está marcando o espaço, né? A hermenêutica pentecostal é uma oração, mas ela também é holística. Ele já está marcando já o território, né? Dizendo que é assim, amém, que seja mesmo, né? Porque, na verdade, para se ter uma constatação dessa, seria necessário uma pesquisa, né? Saber se de fato é isso, o que eu duvido ser. Mas é muito bom, né? A gente ter esse tipo de conhecimento. E até uma palavra que eu ouvi uma vez do Ed René, né? Falando que a grande diferença da gente para o mundo, né? É que a gente agora tem o conhecimento de que a gente não é nada diferente do mundo. A gente aprende para perceber que, de fato, nós somos iguais e nada superiores, né? Então, eu acho que isso é meio que uma vacina, né? Para a gente não se iludir com a vaidade do conhecimento, né? Dos tipos de estudos, né? Achar que tal ferramenta vai agora fazer com que eu leia a Bíblia na verdade. Aí vem esses movimentos aí pós-modernos, né? Enfim, que na verdade não é nada pós-moderno, já é tão antigo, né? São ciclos, né? E negando, né? A ortodoxia e tudo mais. Sim, cara, que benção. Para mim, assim, ajuda muito. O que mais me exortou aqui foi em relação a isso, né? De que não há nada novo debaixo do céu e que o temor a Deus ainda é o princípio da sabedoria e que cabe a nós conhecermos para, né, tentarmos, como você falou aí, tirar ao máximo a nossa tendência, né, de inclinar as coisas de acordo com a nossa concupiscência, curar as nossas vaidades aí para que a mensagem venha sem qualquer tipo de impedimento. Todo o nosso
filtro carnal seja destruído. Muito bom, velho. Valeu. Benção. É isso aí. E os seus tio-centes, Hugo? Ô, cara, eu só tenho aprendido, cara, e sou feliz por ouvir vocês. Acho que é um exercício de humildade também, né? Gustavo frisou bem isso, que realmente a gente vai aprendendo, descobrindo que sabe menos. Eu acho que tá ficando mais claro agora, no avançando das páginas dessa maneira que você está expondo, o esforço deles, né, do lugar de fala deles, né, que é da academia, que é do exercício mais intelectual e sistematizado dos fenômenos, né, de conseguir. O Gustavo até falou dessa questão política, né, eu até imagino uma visão política religiosa no sentido de todos têm dignidade diante do reino de Deus, né, sejam os luteranos, os presbiterianos, pentecostais, os carismáticos, todos têm a sua experiência e a sua história e a sua maneira de vivenciar a intimidade com Deus, mas como nós somos humanos, né, cara, vaidosos, assim, muitos grupos acabam preterindo outros aí, mas vai ficando claro esse esforço aí de trazer uma conotação também, além de acadêmica, de um posicionamento de que os pentecostais pensam organizadamente, apesar de dependerem da experiência e dependerem do espírito e de prezar pela liberdade, né, dos irmãos, dos sujeitos de fazerem as suas leituras e que isso deva ser considerado como válido também. E é difícil, né, velho? Porque é o que o Gustavo falou. A pessoa descobre uma teologia nova, uma interpretação nova, uma hermenêutica mais concreta. Você falou aí da hermenêutica da suspeita, inclusive na graduação e no mestrado, e até na academia ela é muito sustentada, né, somente pelos três maiores filósofos da suspeita aí, o Marx, não só filósofos, mas os pensadores, o Marx, o gente, qual é o nome do cara? O Darwin, que não é filósofo, mas a ideia vem de que tudo na biologia também tem que ser colocado sob suspensão, inclusive as crenças, o Marx, o Darwin e o Freud, são os teóricos da suspeita aí, e aí depois vem os filósofos da suspeita, e aí a gente vê muito. Eu conheci muita gente, né, dentro da igreja, cara, que descobriu isso daí. Eu lembro de um cara que ele até deu uma enlouquecida, ele era major da PM, e aí ele tava afastado, cara, ele tava fazendo faculdade de teologia, e toda vez ele vinha com os papos, mano, você tem que estudar, você não sabe de nada, cara, tem tanta coisa que você não faz ideia, ensinaram tudo errado. E sempre falava isso, ensinaram tudo errado, cara, não é nada disso. Aí pegava os textos, né, e aplicava exatamente essa leitura mais histórico-crítica, mas bem seca e desconstruindo tudo, cara. E ele deslumbrado, né, velho? Assim, e por que que esse deslumbre com o Espírito Santo e com a experiência do Espírito e com a leitura aplicada à prática não é tão incentivado, né? Então eu acho que é bonito esse trabalho e apesar de ter esse recorte mais acadêmico, essa aura mais intelectual, eu até observo as descrições lá do Kenner e do Gutierrez sobre, por exemplo, esse movimento em Asbury lá, e eu vejo que eles usam termos técnicos, né? Um olhar bem é, é, de quem é analista da experiência espiritual, mas eu acho que isso é válido e me traz humildade, cara, de ver que por mais que a gente percorra esses caminhos aí de, que legal, tô conhecendo mais da teologia presbiteriana, luterana, ou do pensamento pentecostal, da hermenêutica XYZ, cara, nada disso convence a gente do pecado, da justiça, do juízo, nada disso converte nosso coração, nos aproxima de Deus, porque são ferramentas, né? Bem falado aí pelo Gus. Só que eu sou sincero, velho. Eu sinto falta de mais gente assim, né? No nosso cenário aí de estudiosos, youtubers, influencers, teólogos, pregadores, que se posicionam dessa maneira. Aí é onde eu acho que é, de certa forma, político, sem a intenção nociva, né, de ser político, mas no sentido de trazer essa dignidade para o discurso do irmão e da irmã pentecostal, que tem o seu direito de ler a Bíblia, interpretar com liberdade, sabe? E talvez a gente esteja perdendo isso, para a gente é muito óbvio e natural, mas talvez outros irmãos aí mais acostumados com a leitura
tradicional ou história gramatical presbiteriana, ou até os católicos, não conhecem esse jeito de pensar, que eu acho que está sendo maravilhoso. Muitos, talvez, perto de nós, se sintam mais à vontade e pacificados, né? Com essa liberdade de poder interpretar e ler a escritura pelo Espírito e sabendo que existe clareza, existe fundamento para isso. Então, assim, eu estou gostando muito, cara. Eu acho que está dando uma renovada nessa minha visão. E, particularmente, eu passei muito tempo, os últimos anos aí, bebendo muito nas fontes mais reformadas, cara, por falta de gente sólida dentro do meio pentecostal, assim. E eu tô achando massa a redescobrir aí, por meio do Kenner e do Gutierrez, né? Que são diferentes entre si, mas que trazem, né, acrescentam tanto aí. É isso. Só para destacar aí uma coisa que você falou, Hugo, e assim, eu fui lá na igreja do Kenner, né, no domingo agora, apesar do Kenner não estar lá, pastor Júnior pregou, cara, que palavra, velho, foi muito boa, bicho, a palavra, muito, muito boa. Tudo foi uma benção, tudo todo foi uma benção. E ele pregou assim, né, quem até pegou uma marchinha de carnaval, era dia de carnaval, domingo de carnaval, né, e aí ele falou, o tema da palavra era só não segue Jesus quem ainda não morreu, né? Não, como é que é? Só segue Jesus. Ah, só, é porque só não vai atrás do trio elétrico que já morreu, né? Isso, só não segue Jesus quem ainda não morreu, é isso aí. Porque você precisa morrer para seguir Jesus, né? Massa. Cara, excelente. E aí, cara, fazendo um link aí, né, já que tem a ver com a igreja do Kenner. Atrás do trio elétrico de Jesus só vai quem já morreu. Deve ser isso, não? Isso. Tipo isso. Ele só não botou o trio elétrico, mas ele fez a referência. E aí, só para, né, fazer essa referência, ele fala, né, que é a morte do impostor, né, que está dentro de nós. E esse impostor, cara, ele é Livro do safado. Ele quer tomar o lugar de Deus. A gente começa a ler essas ferramentas e a gente começa a ler o texto bíblico numa visão diferente e esse impostor, ele vem com gosto, né? Vem com vontade. E aí talvez seja exatamente, né, o sinal de vida dele um diagnóstico para a gente prestar atenção, né? De que ali a gente tem que ter cuidado, né? Então, são determinadas coisas, assim, eu falo por mim, né, que eu começo a me empolgar, opa, né, peraí, o impostor tá criando asinha, então calma, não é por aí, então vamos por outro canto. Enfim, eu acho bem legal essa visão aí do Gutierrez, achei muito, muito saudável, muito importante. Fecha para nós. Não havendo nada mais a tratar, damos por encerrada. Eu sei que a gente tratou aqui das ferramentas, né? Mergulhou um pouco mais nas possibilidades que elas nos trazem. Até vinha comentando isso com o Adriano, né? E o pentecostal é muito massa, porque aí ele pega tudo quanto é ferramenta, e põe no liquidificador e fala: Espírito Santo, vamos embora aqui, né? Porque outras tradições vão seguir o método mesmo, e a gente não, cara. A gente tem um espírito, o Adriano também curtiu a palavra, né? Um espírito libertário, que provoca. E essa semana a gente está lendo lá o 365, a Bíblia 365, né? E eu tive uma experiência que remontou minha adolescência, foi muito legal, que é
A gente estava lendo Marcos, capítulo 3, e aí 3,14. Eu vou ler o 13, o 14 e o 15. Depois Jesus subiu ao monte e chamou aquele que ele desejava que o acompanhasse. E eles foram. E escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Eu estava lendo, e na hora que eu passei pelo texto, eu falei, oi, tem alguma coisa aqui que não está legal. Li o texto de novo. 14. E escolheu 12 e os chamou seus apóstolos. Falei assim, Jesus chamou ele de apóstolos? Não me lembro de Jesus chamando ninguém de apóstolo. Ele sempre chamou os seus seguidores de discípulos. Apóstolo é um nome, um título dado depois que Jesus já não estava mais entre nós. Mas aí eu falei, mas de onde saiu isso? E fui ler outras versões. E as outras versões, se vocês abrirem, não trazem isso. Nas escolheu 12, os chamou para si, para que o seguissem, e Deus de poder, chamou 12 para que eles fossem suas testemunhas e tal. Falei, rapaz, teve uma, como é que eu vou dizer assim, um avanço, né? A NVT aqui deu uma, como é que eu vou dizer, enfim, ousou, foi além, pronto, né, do texto. Mas o que me causou mais temor é essa companhia do Espírito junto. Porque aí no rodapé da NVT, não sei se vocês estão com ela aí, eu não trouxe a minha, ele faz uma referência dizendo assim, olha, apóstolos não está em todos os textos, ou não está. Ele meio que justifica a escolha. Ler a Bíblia com o Espírito é melhor do que qualquer método. É isso. É isso que aqueceu o meu coração. Né? Estou lendo o texto com o coração aberto e aí uma palavra não soou bem, na hora que ela não soou bem, fui descobrir que era justamente aquela palavra, que aquela versão tinha enfeitado. Sei lá, eu estou tentando ser mais polido na tradução. E eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter ao usar o púlpito, que é esse cuidado que a gente vai ter lendo a Bíblia, que é esse cuidado que a gente vai ter conversando com as pessoas. É o que você falou, Gustavo, calar o impostor, né? Tem hora que a gente, que é um chofer, acha que dirige tão bem, ou já dirige há tanto tempo o carro, que acha que o carro é nosso. O carro não é nosso. Né? E aí foi isso. Então foi muito gostoso. E aí todas essas ferramentas, elas têm que estar submetidas ao Espírito. Submetidas ao que Deus quer falar naquele momento. E para mim está sendo uma delícia ouvir domingo após domingo vocês. E a gente começou né, com essa turma enorme. Eu falei, meu Deus, já nem lembro qual foi a última vez que eu preguei, que delícia. E tão cedo eu vou pregar, né? A lista ainda continua, então tá bom demais isso. E como a gente é enriquecido domingo após domingo e como a gente percebe o temor com que as pessoas chegam na nossa comunidade, né? No púlpito. É lindo. E aí, talvez a maioria delas, o que é o método histórico crítico? Sei lá o que é o método histórico crítico. Mas você percebe que, mesmo sem saber, ou mesmo sem ter o tecnicismo, pela prática, pela convivência, enfim, e inspirado pelo Espírito Santo principalmente, a gente tem caminhado numa leitura piedosa, honrosa da palavra de Deus, mas corajosa para tirar dela aquilo que não pertence a ela.
e, ao mesmo tempo, valorizar aquilo que, eventualmente, foi desvalorizado dela. E isso tudo porque a gente consegue vivenciar e experimentar essa hermenêutica pentecostal. É só esse ambiente de uma hermenêutica pentecostal que nos dá a liberdade para fazer isso. Não fôssemos, talvez eu esteja exagerando, mas outras hermenêuticas, por sua preocupação em sistematizar a coisa, sistematizam tanto a ponto de encapsulá-la. E graças a Deus essa não tem sido a nossa experiência. Beleza? É isso, posso orar, né? Então tá bom. O Adriano já até cansou. Eita, o cara foi buscar, ó, foi 15 de janeiro, tá bom. Talvez 15 de março. E olhe lá. Senhor, que privilégio. Ainda que cansados, eu sei, né? O Adriano ali esse tempo inteiro de pé, conciliando todas as suas atividades, ainda com o preparo tão abnegado, tão dedicado dessa meditação, desse ensino, enfim. E melhor ainda, Senhor, é saber que o Teu Espírito que tem falado através dele aqui e nos ensinado também. Nós não queremos saber, Senhor, métodos e ferramentas que nos façam alcançar algo ou que nos façam ter algum resultado, né? O que procuramos, o que pedimos, Senhor, é conversão a partir de nós, a nossa e dos que nos ouvem, sensibilidade ao Teu Espírito, e crescer, e aprender, e buscar a sabedoria para fazer com que outros também te ouçam, te conheçam, sejam transformados, e assim o Teu reino seja implantado na terra. Guarda-nos, leva-nos em paz, esteja conosco nesses próximos dias, no domingo que estaremos aqui meditando. Sei com a Cíntia que trará a meditação nesse domingo, com a ceia que teremos, com Daniel na ministração da ceia, pastor Daniel, e também, Senhor, com aqueles que ministrarão as aulas, que estarão aqui no louvor e nas diversas atividades. Obrigado, Deus, pelo privilégio de te conhecer, de te servir, de ter o teu Espírito Santo, penhor da nossa salvação, habitando em nós. Amém.